Bem-vindos ao Ensaio Geral. A rádio está hoje fora do estúdio, veio até a Vila Real. Com o Teatro Nacional Dona Maria II percorremos os caminhos da Odisseia Nacional, essa aventura que está a levar a Dona Maria pelo país durante o ano ao encontro do seu público. Hoje a estação é em Vila Real e no âmbito da parceria com a Renascença, o Ensaio Geral veio até à lindíssima Casa de Mateus, que nos acolhe neste dia bem frio, mas onde vamos aquecer a alma a falar de teatro. Recebemos hoje no programa quem nos fala desta Odisseia Nacional, o Rui Catarino, presidente do Conselho de Administração do Dona Maria, e o Luís Sousa Ferreira, que com o diretor artístico Pedro Penin pensou esta programação, mas porque viemos ao encontro desta cidade, descobrimos também os projetos criados no âmbito do programa Atos. Temos connosco a estrutura Onda Amarela, com Ana Bragança, e o Amarelo Silvestre, com Fernando Giestas. Ambas criaram projetos artísticos aqui no Norte para esta programação da Odisseia Nacional. Muito obrigada, bem-vindos à rádio e ao Ensaio Geral. Rui Catarino, já está a acontecer esta imensa aventura pelo país. Em Lisboa, Dona Maria vai para a obra, está tudo empacotado e, como disse hoje aqui em Vila Real, é uma feliz circunstância este encerramento do teatro em Lisboa, porque fez o teatro explodir para o país. Quais estas primeiras impressões, já que esta Odisseia já está na estrada? É uma feliz circunstância este contrassenso de estarmos contentes com o teatro fechado. Os teatros não devem fechar, não é? Mas, neste caso em particular, o encerramento do Teatro Nacional Dona Maria II no Rossio, para 16 meses de obras quase a começar, leva-nos a explodir aquilo que é a presença do Teatro Nacional Dona Maria II, já muito visível através de diversos projetos que desenvolvemos ao longo dos últimos anos pelo território do país, mas nunca numa escala e numa magnitude como esta da Odisseia Nacional, em que trabalhamos já com 93 municípios de todo o país. Só aqui no Norte são 20 municípios. 20 municípios, exatamente, de Braga a Vinhais. Faltou-nos um com Z e um com A, da próxima vez temos que tentar. Mas de Braga a Vinhais, sim. Temos Amarante, é verdade, falta um Amarante. Peço desculpa. Então, de Amarante a Vinhais, são 17 municípios que este ano recebem, neste primeiro trimestre participam na programação desta Odisseia Nacional, e digo, não só recebem porque a ideia da Odisseia Nacional não é de todo a de circulação de espetáculos do Teatro Nacional de Dona Maria II, que também os há, naturalmente, mas é também esta de dar visibilidade àquilo que já de tão bom é feito nos territórios, mas que não beneficia da visibilidade do eixo Lisboa-Porto. E, portanto, as primeiras impressões são as mais positivas possível. Começámos simbolicamente o nosso teatro irmão há 2 semanas com a Casa Portuguesa do Pedro Penin, que teve quase todas as sessões esgotadas durante 2 semanas, e continuamos esta semana em 3 municípios, aqui em Vila Real, em Lamego e em Ponte de Lima, onde os ecos que vamos tendo já das atividades diversificadas que temos vindo a desenvolver, uma vez mais, não só espetáculos, projetos que lidam com as comunidades locais, projetos que se articulam com os vários níveis de ensino, o feedback que vamos tendo é o mais positivo possível. E vamos querer saber justamente o que vai andar aqui pelo Norte, Luís. O que é que trazem? Que espetáculos é que vão apresentar nestes dias? O programa é dividido em várias lógicas, portanto, de espetáculos, de projetos de participação, de formações, de projetos de escolas, num pensamento. Portanto, todo o programa é dividido de uma forma meio complementar, mas também diferenciada daquilo que é a ação do equipamento cultural, e achamos que é assim que deve ser, e nesta relação, como até o Rui para dizia, deixar sementes, não é? Sim, e na relação também de global e local, que achamos que também é muito importante ter esses 2 veículos e de pensar a partir do lugar e pensar a partir dos temas. A Casa Portuguesa, como o Rui referiu, é uma das produções próprias, mas assim também o Misantropo, que vai estrear em Bragança. É uma produção que parte de um clássico, mas que vai ser revestido e repensado através do Hugo van der Ding e do Sousa Tavares, que repensaram e recriaram e reescreveram esta peça, e está a ser encenada pela Mónica Garnel. Portanto, vai começar em Bragança, mas depois vai circular pelo país todo. Temos também o Lear, que foi um desafio que fizemos à estrutura Didascália, que está sediada em Famalicão, a pensar este clássico, e que depois eles desafiaram também o Teatro do Bolhão em parceria para trabalhar este projeto, que vai estrear em Faf. Portanto, todo este colorido é muito interessante, vai ter a residência artística lá para estrear. Ou então o Nono Maria, que é outra criação que vai estrear também aqui no Norte, em Torre de Moncorvo, a partir do História Estática Marítima, que faz parte do Plano Nacional de Leitura para o 10º ano. A criadora e encenadora Alice Azevedo vai estar então a trabalhar a partir deste livro. Vai ter depois, por exemplo, uma digressão muito
pelo interior do país, em espaços de pequena escala, de proximidade e intimidade, e também de uma relação muito próxima com as escolas. São espetáculos que também têm muito a ver com as escalas e com as necessidades e interesses de cada município. Há muitos outros, referi estes 3, mas o nosso programa está todo ele... E nós vamos acompanhar também esta Odisseia Nacional. Este é mesmo um pontapé de arranque, mas são 3 espetáculos, associando depois, o Atos teremos melhor forma de falar agora, mas sempre nesta relação com as escolas, com as comunidades, com as associações. São projetos que ativam uma série de redes e não são só o abrir portas de um auditório. Podemos dizer que são, no fundo, processos de construção de umas novas complicidades artísticas. Exemplo disso são precisamente estes 2 casos que temos aqui da programação no âmbito do Atos. O Atos vai viabilizar 43 projetos, distribuídos por 43 concelhos do país, dinamizados por 16 estruturas. 2 delas temos connosco, Ana Bragança, aqui em Vila Real, vão apresentar este Vida Real, quase parece um trocadilho, mas este Vida Real vai também depois mostrar outros retratos do país. Quero perceber, no fundo, o que é este espetáculo e de que forma é que o teatro coloca-se, no fundo, neste lugar de escuta da vida real do país. A vida real, na verdade, acontece só em Vila Real. Castelo Branco e Beja encontraremos outra vida real. Outra vida, exatamente. A vida real, aqui em particular, assenta num processo precisamente de escuta, mas fundamentalmente de encontro e de partilha sobre o que é a vida de cada uma das pessoas que connosco criaram este espetáculo, e partiu muito como disse, do encontro, do debate e quase de levantamento das coisas que nos fazem felizes em relação ao lugar onde vivemos, mas também as coisas que nos tiram o sono na rotina do nosso dia-a-dia. O espetáculo foi construído a partir desses quadros que foram levantados e que foram partilhados por mais de 60 pessoas. E quem são essas pessoas? Ou seja, como é que as encontraram? São 4 associações locais que foram identificadas pelo Teatro de Vila Real. Associações Pombos da Águias da Laje, para não me esquecer de nenhuma, o Coro de Mouçós, mas também o Grupo de Cantares, ainda o Grupo de Teatro Amador de Lordelo, mas também uma convocatória que foi aberta para que qualquer pessoa de forma individual, não pertencendo a nenhum coletivo, pudesse integrar este processo de criação colaborativa ou participativa, e portanto lá está, é com a soma destes diferentes elementos que se formou esta nova comunidade. Justamente uma assembleia, podemos falar dela, Fernando Giestas. A estrutura Amarelo Silvestre também trabalhou no fundo com a comunidade. Vocês são uma companhia do Concelho de Nelas, de Canas de Senhorim em particular. Procuraram fotografar com a ajuda do Augusto Braz, um fotógrafo bastante conhecido a nível nacional, estes rostos desta comunidade. Que assembleia é esta que vem para palco? Esta Assembleia tem as fotografias do Nelson Daires, neste caso em Lamego, com digamos, a consultoria do Augusto Brásio. São uma parelha de fotógrafos que têm, nos últimos anos, pensado muito o país através das imagens que produzem. E, no fundo, é isso. No fundo, foi pedir ao Nelson, neste caso, numa semana em Lamego, para fotografar o território, juntamente com embaixadores do próprio território, pessoas de Lamego ou pessoas com ligações a Lamego, que pudessem acompanhar-nos neste exercício de escuta e de olhar sobre si próprios, não é? Estas fotografias do Nelson são aquilo que nós dizemos espelhos para nos vermos a nós próprios e janelas para vermos para lá de nós próprios. A formulação que encontramos agora nestes dias de trabalho conjunto, porque é uma criação em tempo real, com toda a dificuldade que isso acarreta e as horas de sono perdidas. Disso normalmente ninguém fala quando se está no palco. Ninguém, mas encontramos esta formulação que é o aqui e o agora, onde é que nós estamos e o que é que queremos dizer para deixar, não é? E o que nós criámos em Lamego foi, simbolicamente, nós estamos a trabalhar no antigo matadouro, que agora será o Centro Cívico de Lamego, e então estamos a trabalhar em salas vazias, e eu já desafiei o Rancho Regional de Fafel, que é quem está a gerir o espaço, para nos ceder uma sala, para criarmos a Sala das Perguntas. Então nós vamos deixar perguntas, é uma espécie de arquivo de perguntas ao qual podemos sempre recorrer quando nos faltarem as palavras, para nós nos questionarmos a nós próprios, para não nos esquecermos das perguntas essenciais, porque as respostas já lá estão, e estão muitas vezes a criar barreira, a criar silêncio, que
se torna muito material e físico e nos afasta dos outros, de nós próprios e dos sítios do aqui e do agora. E que inquietações, no fundo, essas perguntas trazem sobre aquilo que somos, nós, Portugal, em 2023? Ontem falávamos de uma pergunta que gerou muita polémica, que é uma pergunta muito banal. Que número é que calças? E eu estava-me a perguntar, e eu quando estou cansado atinjo um estado digamos, de bebedeira, de pensamento, que me levou a defender muito aquela pergunta, defendi aquela pergunta até a exaustão, e depois lembrei-me porquê, porque eu venho de um sítio, venho de uma família, venho de um território onde perguntar que número é que calças podia não fazer sentido, porque aquelas pessoas podiam não ter o que calçar, não é? E isso, há coisas que para mim têm de permanecer, porque parece que elas se perderam, porque de repente apareceram os sapatos, toda a gente está calçada, mas nem toda a gente está calçada, e a pergunta para mim é essencial. Defender estas perguntas é defendermos a nós próprios daquilo que pode vir mais tarde, e que está a vir, nós é que não vemos, nós é que achamos que as coisas que ainda não há pés descalços, não é? E eles estão aí, e portanto esta pergunta, por exemplo, é uma delas no meio de outras essenciais, somos todos iguais, somos livres, que são perguntas que nós temos de ter connosco em algum sítio, em algum arquivo, para podermos não nos esquecermos delas. Rui Catarino, quer perceber de que forma é que, no fundo, esta Odisseia Nacional, ao trazer este país que faz estas perguntas, vai também enriquecer aquilo que é a produção teatral nacional. O que a Odisseia Nacional pretende é deixar um legado que seja tangível na vida cultural, primeiro do Teatro Nacional Dona Maria II, aquela em que mais diretamente estamos envolvidos, mas na vida cultural nacional. Nós entendemos que este, sendo um projeto de coesão territorial e de democracia cultural, é essencial para a projeção no futuro daquilo que as instituições culturais devem ser. E as escalas a que as instituições, sejam elas associações de locais, sejam elas teatros nacionais, e com toda a gama que medeia entre uma e outra, é fundamental naquilo que é a ideia da democracia cultural, não é? Que é a garantia da participação e fruição cultural ser evidente, ser tangível. Mas essa democracia cultural ainda é mais desafiante depois de termos vivido uma pandemia em que fecharam os teatros, em que estamos também a enfrentar uma inflação em que as pessoas poderão ter mais dificuldade no acesso à cultura. Nesse aspecto, a concretização da democracia cultural para um teatro como o Nacional torna-se ainda mais uma missão? É sempre uma missão, não é? O Teatro Nacional tem como missão combater as barreiras no acesso à fruição e à participação cultural. Este projeto, a Odisseia Nacional, pensamos nós, um bom exemplo de como se conseguem combater estas barreiras, porque a ideia de que a participação cultural não se faz porque a cultura é cara é rebatida por todos os estudos que temos, não é? Os estudos que existem dizem-nos que a fruição cultural, a principal barreira é aquilo que as pessoas chamam a falta de interesse ou a falta de tempo. Que na realidade a falta de tempo é uma falta de interesse porque nós arranjamos tempo para aquilo que nos interessa. E a falta de interesse tem a ver com aquela questão que é qual é a relevância que a cultura tem na vida das pessoas. E são projetos como esta Assembleia e são projetos como a Vida Real que podem ajudar a que as pessoas deem uma outra relevância à cultura nas suas vidas. A relevância na vida cultural das pessoas não é só pagar um bilhete e ir ver um espetáculo. É também colocar estas perguntas a si próprios, às suas comunidades. É também participar em projetos colaborativos que criam alguma coisa. A democracia cultural não se faz só com a venda de bilhetes. A democracia cultural precisa de ser uma ideia transversal àquilo que é a ação nos múltiplos níveis da sociedade. Dos teatros nacionais, enquanto instrumentos do poder central, das câmaras municipais enquanto detentoras de teatros e participantes da rede de cineteatros, mas também da sociedade civil, do terceiro setor, das empresas, que devem todas envolver-se nisto, que é a democracia cultural, que é essencial à democracia. Para isso também há o papel das escolas e, Luís, esta Odisseia Nacional tem também essa dimensão de ir às escolas e, no fundo, contaminar positivamente e deixar as primeiras sementes nestes alunos pelo país. Trabalhamos do pré-escolar ao secundário com projetos direcionados para cada um, em que temos a ideia do contacto e do conhecimento, desbater os muros entre as escolas e equipamentos culturais, criar as práticas, voltar a ter oficinas de teatro nas escolas
reforçar essa prática e essa ideia de grupo e de usar as práticas teatrais como também uma forma essencialmente de comunicação e de pensamento, mas depois também de laboratórios efetivos para o espírito crítico. Perceber o que é que a arte, não é? Como esta ideia deste primeiro bem, não é? Nos pode ajudar a pensar sobre questões que são de uma forma complementar àquilo que são as disciplinas das escolas, complementar ao português, à filosofia, à história, e como é que se pode despertar o olhar para isso. Isso é essencial e nós vimos agora mesmo em Ponte de Lima como é que um espetáculo que tendencialmente difícil, só em língua gestual portuguesa, foi tão concorrido e tão abraçado por jovens de 15 a 6 anos. E isso é muito importante, ter estas relações, porque depois os efeitos são muito mais evidentes. E esta questão da valorização que o Rui falava tem a ver com essa evidência também, não é? Eu perceber e percepcionar porque é que a arte e a cultura são realmente importantes e nos transformam. Queria perguntar à Ana Bragança que importância também tem para uma estrutura como a Onda Amarela estar incluída nesta grande odisseia, ou seja, ter esta marca também de um teatro nacional. O que é que representa para uma estrutura que está longe, digamos assim, dos epicentros culturais? É de extrema importância, em primeiro lugar, um privilégio e uma felicidade imensa poder fazer parte de um programa que, na nossa opinião, é mesmo transformador. Haverá com certeza um antes e um depois desta odisseia nacional. E é assustador participar-se assim numa coisa? Devo confessar que sim, que traz um frio à barriga, assim, um desafio, ainda por cima arrancando, não é? Arrancando nesta odisseia, com todo um ano, quase e meio pela frente, tendo consciência do arrojo e do necessário, não é? Porque é absolutamente necessário também este investimento e este olhar para a criação e para a programação, a relação com os outros e a participação que esta Odisseia Nacional potencia e inicia. Fernando Gestas, no vosso caso, construir esta Assembleia é também parte de um outro projeto mais alargado do Diário de uma República. É uma espécie também de raio-x do território em evolução, porque esta Assembleia é parte de um todo. Poderemos tirar outra radiografia diferente do país daqui a um ano, se calhar. E voltássemos nós a Lamego noutro período, noutro contexto, noutras circunstâncias, com outros horários, com outra luz, tudo mudaria, não é? Nós trabalhamos com aquilo que temos. Dizemos muitas vezes isso. O Nelson Daires fala muitas vezes da insuficiência da fotografia. Esse projeto de Arte de uma República, de facto, nós não temos ainda bem a ideia da dimensão dele, confesso, porque estávamos a fazer o espetáculo há uns meses em Torres Novas e eu estava a olhar para o espetáculo dentro, porque eu participo nele, e estava a pensar, isto daqui a 10 anos, como é que eu vou ver isto? Isto vai ser muito importante para mim, quer dizer, não sei se vai ser importante para o país, não quero pensar nisso agora, não acho que vai ter um contributo muito pouco significativo, de alguma forma, mas olhar para aquele país, não é, que nós retratámos, de alguma forma, que nós fotografámos e pelo qual refletimos, ainda num ambiente de pós-pandemia, de pandemia pós-pandemia, quando nós olharmos para isto daqui a 10 anos, quem seremos nós nessa altura e que país é que nós veremos e que país é que seremos e que pessoas é que seremos nisto. É um trabalho árduo de muita angústia, não é? Trabalhar com a angústia, mas a trabalhar com a angústia é muito... No sentido positivo também. É muito importante. Trabalhar com o não saber, não é? Disse isso muitas vezes durante estas assembleias, trabalhar com o não saber. Não saber é bom. Esse lugar do desassossego que o teatro também nos Claramente. dá. Vamos, no ensaio geral, somar aqui as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, nos deixa para os nossos convidados hoje. Esta odisseia concretiza-se num conjunto de percursos onde tentamos, a um tempo, conhecer melhor o país concreto, indo ao encontro de quem nos espera com olhares curiosos e ouvidos atentos. Trata-se de fazer de uma itinerância a demonstração de que, pelo teatro, podemos ligar a comunicação que permite compreendermos-nos, o domínio da língua, o conhecimento dos ritmos, dos textos e das representações e uma cidadania ativa construída pelas artes. E a minha primeira pergunta é exatamente a de tentar perceber qual a receptividade sentida e quais as potencialidades assumidas por este projeto. Sobre a performance Vida Real, falamos do programa Atos, que envolve 43 projetos em 43 municípios. A criação artística local liga instituições que criam projetos
projetos que partem dos lugares e que procuram suscitar a um tempo a responsabilidade e a reflexão. Em que medida esta vida real da onda amarela permite compreendermos-nos melhor e compreender que não podemos ser indiferentes à diversidade? Para Fernando Giestas, do Amarelo Silvestre, a minha pergunta tem a ver com o significado do projeto Assembleia, que junta 30 pessoas do Concelho de Lamego. A dimensão comunitária reveste-se de uma importância crucial quando falamos da proximidade das pessoas como fator de democracia e de defesa do bem comum. Em que medida esta experiência de melhor conhecimento local nos permite fazer do teatro modo de pensar global e decidir local? Rui Catarino? A afirmação, pergunta do professor Guilherme Oliveira Martins é super pertinente, porque nós olhamos para esta ideia da cultura. Há múltiplas metáforas que se podem fazer, não é? Como aquilo que nos liga, aquilo que nos confere as nossas identidades, aquilo que nos permite estarmos em relação, a teia que depois permite que haja uma urdidura com aquilo que nos liga. E este projeto tenta precisamente utilizar esta ideia de cultura como afirmação de um modo de ver a sociedade, ou dos modos de ver a nossa sociedade, criando as condições para que haja mais pensamento crítico, para que nos olhemos de uma forma mais consequente, para que combatamos a espuma dos dias e vejamos naquilo que são os traços que nos ligam e os que nos separam também, enquanto forma de inter-relação. E, portanto, esta Odisseia Nacional o que pretende é deixar para o futuro uma maior capacidade de nos olharmos a nós próprios e de nos reconhecermos nas nossas semelhanças e nas nossas diferenças, como forma de nos projetarmos enquanto país. O pensamento do país pela lente da cultura é algo que é transversal a todos estes programas que desenvolvemos na Odisseia Nacional e que queremos que deixem este legado para o futuro de uma democracia mais saudável, de uma democracia mais cultural também. Ana Bragança. Na vida real, ou neste processo de criação a partir da folha em branca, não é? E a partir do encontro de uma diversidade imensa de pessoas, é uma aprendizagem em cima da angústia, que o Fernando falava, mas é sempre uma aprendizagem de várias questões da relação das diferentes comunidades no nosso país. Em particular, aqui aprendemos muita coisa, não é? A criação do multibanco de Mouçós, por exemplo, é de igual importância do que, sei lá, a apresentação de uma peça de teatro vinda do Teatro Nacional da Ana Maria II para aquela comunidade em particular, ou as torradas servidas ou comidas no final da festa popular, barradas com planta, são as melhores que se podem comer depois destes processos de esforço coletivo. E este privilégio de termos conhecido, tomado contacto com tantas pessoas diferentes de vida real, não é? Diferentes de proveniência, porque muitas são do centro e têm uma vivência radicalmente diferente das que vêm de freguesias mais periféricas, mais afastadas, mas também a diversidade de idades. Temos desde os 4 anos até um senhor de 70 e muitos que faz teatro amador há 20 anos e que todos os anos percorre o norte do país com as suas apresentações e com as suas criações. Enriquece-nos a todos muito e faz-nos firmemente acreditar naquilo que nos motiva, que é a construção, é aquilo que juntos conseguimos fazer, que sozinhos seria impossível. Ainda vão a Beja e a Castelo Branco? A Castelo Branco, sim, também. com outro... Vamos descobrir ainda, com as pessoas de Castelo Branco e de Beja... Se o multibanco também é importante. Se o multibanco também é importante e de que é que queremos falar, sim. Fernando Giestas. Faltam perguntas, não é? E é muito bonito de dar esse tempo e esse espaço às pessoas para as fazer, não é? Questionávamos muito no início sobre se trabalhamos de 5 dias, todos os dias, à noite, com o mesmo grupo. E essa foi uma questão sempre muito colocada. Mas será que as pessoas têm tempo para isso? Será que as pessoas se disponibilizam para isso? E eu sempre acreditei que isto tem de ser se não for assim, não podemos não fazer de outra forma. Era o que o Luís Ferreira dizia há pouco, não podemos estar sempre a lançar sementes que nem sequer chegam à terra e lançamos a semente que nem sequer vemos em que terra é que ela ficou, já estamos a ir
ir embora, não é? Portanto, temos de arranjar este tempo para nos questionarmos, as pessoas têm de arranjar tempo, de arranjar interesse, isto tem de lhes sair das entranhas. E é muito bonito assistir, mostrávamos uma fotografia de um jovem da etnia cigana e de repente as pessoas sentam-se de maneira diferente, as pessoas não sabem que perguntas fazer, porque está tudo cá dentro, não é? O preconceito está tudo cá dentro e de repente passamos a fotografia e está uma senhora mais velha, mais desprotegida e de repente já há uma outra maneira de abordar a fotografia, outra maneira já outra à vontade para fazer perguntas, e nós temos de trabalhar isto, nós temos de pôr as perguntas todas cá fora, sem medo, porque senão vamos ferir-nos sempre, vamos sempre magoar-nos com as respostas, porque nós nascemos com respostas, e enquanto não encontrarmos esta disponibilidade para as perguntas, eu não sei que... Agora, a questão do local e do global é outra tónica que eu tenho colocado muito, porque as pessoas, numa maneira de se defenderem, as pessoas dizem muitas vezes, não, mas isto podia ser aqui, como em Lisboa, como em Nova Iorque. Não, mas nós estamos aqui e no agora. Portanto, nós temos de nos situar, as perguntas têm que ser aqui agora, feitas aqui e agora, claro, pensando que elas podem sobreviver daqui a 5 dias, 5 anos, 5 séculos, 5 milénios, mas quer dizer, as perguntas têm de vir daqui, têm de vir de algum sítio, e portanto façamos-las, não é? E portanto, tínhamos a esperança de que estas perguntas que aqui estamos a fazer aqui e agora vão ter ressonância num outro local, seja ele nacional, global, seja onde for, em Marte, se houver vida. Mas é isso, é o nosso desejo, esperemos cumpri-lo. Agradeço muito aos 4 convidados do ensaio geral de hoje, aqui nesta Casa de Mateus, a quem também agradeço o acolhimento quente neste dia de frio. É um programa que teve assistência técnica do José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias à antena da rádio com novas sugestões. Até lá, bom fim de semana. Obrigado.